E aí pessoal, Dorito aqui e eu espero que vocês estejam, como sempre, muito bem. Ontem nós tivemos um evento muito especial para quem gosta de videojogos. Eu não sei se ficou bem claro para vocês, mas o fundo dos vídeos mostra que eu aprecio bastante esse negócio. E foi o Game Awards 2020. Para você que não sabe exatamente o que é isso, é uma premiação em que são avaliados quesitos dos jogos do ano, é feito um ranking, esse ranking é votado tanto entre o público e entre o pessoal da banca julgadora. E daí são entregues as premiações de melhores gráficos, melhor roteiro, jogo do ano, melhor interpretação em dublagem, uma série de categorias que para quem é meio avulso desse mundo pode parecer até um pouco bobo, mas vai por mim, pelo menos para a comunidade, isso influencia muito. Tanto na questão de vendas de jogos que foram lançados e podem ter uma espécie de recap no Natal, como também para mostrar para os desenvolvedores tanto da indústria independente quanto da indústria AAA, que são aqueles jogos bem caros e incrivelmente bem feitos, a não ser que seja feito pela EA Games, as temáticas que o público mais gostou naquele ano, e isso provavelmente vai influenciar toda a indústria a tentar ganhar dinheiro em cima disso, afinal de contas é o mercado. E a partir disso aí eles vão se inspirar a fazer os seus projetos futuros, na esperança de alcançar uma colocação maior e quem sabe levar um prêmio no próximo ano, o que significa mais vendas. Isso que eu acabei de explicar é o sistema de como esse evento deveria acontecer, o que infelizmente não é bem assim. Desde o início desse canal e até no meu outro canal maior, eu evitei falar de The Last of Us 2 porque eu sabia, desde a divulgação dos primeiros materiais desse jogo, que ele ia ser utilizado para uns fins não tão ortodoxos como simplesmente jogar videogame e se divertir. Portanto, toda crítica que eu fosse fazer ia acabar levando nos algoritmos do Google o nome do jogo mais pra frente, o que com certeza seria revertido em publicidade, por mais que você não acredite, positiva, uma vez que o meu canal não é tão grande e eu até tenho um nicho de espectadores que fariam o grande público meio que olhar pra mim e falar: tá, esse cara tá exagerando, então eu vou comprar o jogo pra ver como é que é. Por conta disso, eu acabei meio que ficando na minha, pelo menos nos primeiros meses, aonde provavelmente reviews ou negativos ou positivos iam acabar sendo juntados no mesmo bolo do algoritmo de busca das plataformas de pesquisa e ia acabar sendo empurrado para os espectadores, ou seja, muita gente ia acabar comprando isso só porque todo mundo tava falando daquilo, sejam as críticas boas ou ruins, até porque os santos e mega capacitados jornalistas que nem conseguem passar o tutorial dos jogos já estavam fazendo um serviço de divulgação muito bom. Eu simplesmente não quis ajudar. Toda a, entre aspas, mídia especializada combinou de colocar o jogo como algo maravilhoso, com reviews incríveis e nossa, que pontuação legal, por mais que a história tivesse ruim, a jogabilidade tivesse cheia de bug e logicamente o público consumidor tivesse reclamando bastante. O Lucas Honorato, que é um amigo meu, fez um documentário inteiro, o negócio tem literalmente mais de 1 hora, falando sobre o quão estranho era a mídia inteira estar concordando sobre o jogo ser algo incrível e genial e ao mesmo tempo os jogadores estarem dando notas horríveis, não necessariamente baseadas em preferências políticas, como é bem embasado no vídeo, ele literalmente fez uma coleta de dados gigantesca, justamente para evitar esse tipo de argumento e fazer com que as pessoas simplesmente achem que é birra dos outros e não alguma coisa realmente séria. O resultado disso, após 6 meses, foi o que a gente vai ver a partir de agora nesse mini resumo da cerimônia. On December 10th, the world will come together to celebrate video games at the Game Awards, streaming live everywhere. For Best Performance, the nominees are Ashley Johnson as Ellie, The Last of Us Part 2, Laura Bailey as Abby, The Last of Us Part 2. In the category of Best Art Direction, The Last of Us Part 2. For Best Score and Music, The Last of Us Part 2. The Best Audio Design nominees are The Last of Us Part 2. Innovation and Accessibility, The Last of Us Part 2 in the category of Best Narrative, The Last of Us Part 2. Best Role-Playing Game, The Last of Us Part 2. Best Fighting Game, The Last of Us Part 2. For Best Simulation or Strategy Game, The Last of Us Part 2. Next up, Best Sports Racing, The Last of Us Part 2. Best Esports Team, The Last of Us Part 2. Best Esports Coach, The Last of Us Part 2. The Best Esports Event, The Last of Us Part 2. And our last esports category, Best Esports Host, The Last of Us Part 2. Game of the Year, The Last of Us Part 2. Who do you think should win? Follow us at the Game Awards on Twitter for updates and tune in live on December 10th for a global celebration of The Last of Us Part 2. See you then.
No decorrer do que eu vi esse ano, ficaria impossível chegar em outra resposta. Em algum momento, Ghost of Tsushima chegou perto, os ranqueamentos e votos populares estavam indicando que ele ia ganhar, mas vocês sabem como é que funciona toda essa estrutura que já está corrompida há um bom tempo. A ideia de colocar The Last of Us 2 como o jogo do ano faz parte de uma tática que eu já venho falado há muito tempo nos meus materiais, nos meus canais, podcasts, lives e tudo mais, que se resume basicamente à ocupação de espaço na mídia. Eles vão lá, falam que o jogo é muito bom, fazem todo mundo comprar, para que as ideias que estão citadas nele sejam absorvidas pelas pessoas que estão lá consumindo aquela mídia. Eu não sei se vocês gostam de jogar videogame ou se vocês já tiveram uma imersão gigantesca numa história de um jogo, mas às vezes que isso aconteceu, além de ficar tocado de uma forma muito particular, muito bacana, por assim dizer, principalmente quando eu era mais adolescente, eu posso falar por mim que eu absorvi os conceitos e as coisas que o jogo quis me passar com uma facilidade muito maior do que eu já tive em livros, por exemplo. Eu adoro estudar filosofia, sociologia e comportamento humano. É um hobby que eu tenho já faz no mínimo aí uns 10 anos. E eu posso garantir para vocês que ler 5 ou 6 vezes um texto, fazer anotação, fazer um mapa mental do que tá aquilo ali, é muito, muito mais difícil do que simplesmente jogar um jogo por 50, 60 horas e absorver o que tá ali dentro. O nosso cérebro encara assuntos mais leves e entretenimento como uma espécie de descanso. Portanto, ele não está forçando a sua massa, aquela lá que é cinzenta, a trabalhar de uma forma tão hard para absorver um conteúdo. Como consequência, com mais tempo, você consegue absorver os conceitos de uma forma bem mais eficiente sem se cansar tanto. Ludus, ou lúdico, para os íntimos, é justamente essa parada de se divertir. Ela está presente nos jogos, em piadas, nas conversas. Tudo que você faz para se distrair e se desconcentrar dos seus problemas acaba sendo uma das coisas que, além de te fazer muito bem, neurologicamente falando, pode ajudar e muito no seu aprendizado, seja esse aprendizado de coisas muito boas ou muito ruins. E é justamente por isso que você tá vendo esse azeitamento para colocar o The Last of Us 2 como a 8ª maravilha do mundo. A ideia dos caras é forçar artificialmente que todo mundo amou esse negócio, para que mais desenvolvedoras façam jogos com as mesmas premissas, abordando temas que o público gamer não se interessa, com o único intuito de reeducar as pessoas para uma cosmovisão que é compatível com a do pessoal que tá querendo promover isso. Eu não vou falar aqui sobre os malefícios que isso traz, porque eu acho que eu tenho literalmente um canal inteiro dedicado a isso, então podem olhar qualquer outro vídeo meu que eu tô explicando sobre antropologia comportamental exatamente nesses aspectos aí, mas isso serve meio que para deixar bem claro as más intenções de muitas pessoas ali dentro, tanto da indústria quanto da mídia, em querer manipular a vontade popular para se adequar ao que eles querem, para depois mexer com a sua vontade de novo, só que dessa vez de uma forma intracraniana. Esse ano nós tivemos Doom Eternal, que é um jogo sensacional. A gente teve também o exclusivo Ghost of Tsushima, que por mais que eu não vá muito com a cara da Sony, já que eles são os produtores do The Last of Us, fez um trabalho de ambientação do jogo sensacional. Eu cheguei a jogar um pouquinho e você realmente se sente como um samurai naquela invasão. E tantos outros jogos maravilhosos que simplesmente foram esquecidos porque eles não tinham um roteiro comprometido o suficiente. Junto com isso, a gente acaba tendo o infortúnio que foram os 3 adiamentos do Cyberpunk 2077, um jogo cujos desenvolvedores haviam prometido que não ia ter muita lacração. Bem, o jogo lançou anteontem e tem um bocadinho assim, mas pelo contexto de ser um negócio futurista e mostrar que o mundo tá todo ferrado, dá pra se entender, faz parte do pacote do meu Deus deu muito errado, e por isso eu até fico bem quieto. Enfim, esse jogo simplesmente saiu tarde demais pra conseguir concorrer, que poderia bater de frente com The Last of Us 2 em termos de crítica do público, muito embora tenham alguns bugs, mas eu acho que o pessoal tá superestimando isso. Todo jogo sai com bug, todo jogo sai com alguns problemas hoje em dia, e tanto o The Witcher, que é uma verdadeira obra-prima da CD Projekt Red, quanto o próprio The Last of Us 2 saíram também com seus problemas e foram corrigidos em torno aí de 2 a 3 semanas após o lançamento. Infelizmente é uma prática bem comum das desenvolvedoras, eles acabam fazendo com que você teste os jogos deles para que eles não precisem gastar uma grana com isso, e depois de um tempo o jogo fica liso. Estraga a experiência de quem comprou na estreia? Estraga, mas eles preferem economizar uma grana. Fazer o quê? A questão é que mesmo tendo um páreo que eu consideraria ser bem acirrado, simplesmente os outros jogos não tiveram a menor chance. Todo mundo sabia que isso ia acontecer, mesmo com toda uma comunidade falando mal do jogo e falando que ele não deveria ser como é. Afinal, o The Last of Us 1 tem uma ideia exatamente contrária a isso, né? Fortalecendo a ideia da família, do pai que tá redescobrindo a ideia de proteger alguém, e enfim, o final é muito
bom. Eu realmente recomendo que você veja o gameplay do The Last of Us 1 e que você evite o The Last of Us 2, não pela temática em si, mas porque tudo foi feito com o único intuito de te vender uma ideia. Não é que os personagens simplesmente eram daquele jeito pra representar de fato alguns grupos sociais. Eles modificaram coisas do jogo que ficou bem estranho pra conseguir se encaixar na narrativa e na ideologia que o pessoal queria passar. E isso logicamente fez um estrago dos grandes na história que tinha agradado tanto o público consumidor quando eles lançaram o primeiro jogo. Eu não duvido que isso vai acontecer de novo e que a gente tenha cada ano mais e mais pressão da mídia especializada e de parte da indústria para favorecer esse tipo de conteúdo, porque a ideia dos caras é simplesmente mudar a forma que a sua cabeça funciona, e eles não vão desistir. Eles têm literalmente um gigante midiático a serviço deles e uma boa parte da grana da indústria que vem de um pessoal que é bem suspeito. Vejam o comercial do Lúcia que vocês vão entender muito bem. Então, para finalizar, eu não preciso afirmar aqui que o The Game Awards foi comprado. Não houve venda, não houve um leilão, não houve sequer uma negociação, já estava tudo pronto para acontecer porque faz parte da narrativa e faz parte do que eles querem que você acredite que o jogo é fabuloso e por isso você deve comprar ou rejogar para conseguir absorver tudo que ele tem a oferecer e estragar a sua cabeça mais um pouquinho. Com isso fica aqui a reflexão, será que vale realmente a pena acreditar nesse pessoal mais pomposo das grandes mídias? Tem tanto canal pequeno ou até canais maiores, mas que não se venderam as narrativas, que fazem um trabalho realmente maravilhoso com os jogos, analisando o que eles têm a oferecer e não a ideia zoada que foi utilizada para te passar uns negócios errados, que simplesmente não vale a pena ficar dando ouvidos a alguém que se acha superior a você, público consumidor, e que quer, além de mandar nas suas preferências, querer ditar a forma que você tem que ver o mundo. Você é literalmente a engrenagem que move essa indústria. O seu dinheiro é o que está patrocinando os caras. Se os caras não representam você, simplesmente não dá dinheiro para eles. Apoie projetos, mesmo que sejam independentes, de jogos que não tenham nenhum comprometimento ideológico e que sejam feitos para você se divertir, não para colocar coisa na sua cabeça. Eu sou o Dorito, e se você tá cansado de entrar aqui no canal quando recebe uma notificação vez ou nunca e ver que eu publiquei uns 10 vídeos e você não viu, aqui na descrição do vídeo tem a arroba do meu grupo de Telegram, onde você entra e é notificado sobre tudo que eu produzo, seja nesse ou em outros projetos, e assim você consegue escolher o que você vai assistir. Fora isso, se você quiser me seguir nas redes sociais que estão aqui na tela, vai ser bacana, a gente troca uma ideia por lá, eu acabo comentando uma ou outra notícia por lá que não vira vídeo aqui, e é claro, lá eu aviso também quando eu solto algum material, então você só tem a ganhar. Eu agradeço muito por você ter visto esse vídeo até aqui, o seu comentário e o seu like vão ajudar a gente a chegar a 20 mil inscritos, literalmente tá quase lá, só 500 pessoas. Eu tenho me esforçado bastante para estar trazendo um fluxo maior de vídeos, e ajudaria bastante se você compartilhasse isso aqui com algum amigo seu. Eu vou ficando por aqui, e a gente se vê numa próxima. Até lá!